Abram suas Bíblias, agora eu quero ver. Quem tá com Bíblia mesmo de verdade e não está com o celular, eu quero ver achar. Quero ver se o Ângelo é bom, então. Abram suas Bíblias em Joel. Capítulo 1. Vamos lá. Quem achou? Esses crentes. No celular não vale, nem vem com essas conversinhas. Brunello foi o primeiro? O Macarrão também aqui. O resto estão lá desde Gênesis, lá o Gênesis. Né? Tem gente que nem no celular não achou ainda. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Queridos, o título dessa pregação é Um Chamado ao Arrependimento. A gente tem escutado bastante, assim, manifestações políticas falando o Brasil é do Senhor Jesus. E uma das coisas que o Francis Schaeffer ele fala assim que nunca envolva Jesus com a bandeira de uma nação, porque não existe mais nações, nenhuma nação pertence ao Senhor Jesus. Existe só uma nação que pertence ao Senhor Jesus, uma única nação. Ela não tem uma bandeira física, ela não tem um território de terra, não tem fronteiras. E a única bandeira talvez que a represente seja uma cruz e uma tumba vazia, que é a nação chamada igreja, o reino de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, quando eu vejo pessoas falando o Brasil é do Senhor Jesus, eu fico pensando que isso foi extraído da Bíblia, né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas esse contexto em que isso foi abordado envolvia Israel. Envolvia a nação de Israel. Então, a nação de Israel era a nação de Deus. Porém, isso foi absolutamente desfeito, né? Ainda eu vejo muitos crentes falando, repetindo isso, que Israel é a nação de Deus, e não é. A nação de Deus é a igreja, somos nós. E aí, queridos, por que a gente não pode falar que o Brasil é do Senhor Jesus? Porque há russos que são do Senhor Jesus, há indígenas que são do Senhor Jesus, há pessoas lá na Caxemira que são do Senhor Jesus. Então, de todas as nações, povos e línguas, pessoas, não nações, mas pessoas, e a Bíblia fala isso. Todas as pessoas de todos os povos, nações, línguas, tribos, pertencem ao Cordeiro. Amém? E um dia nós faremos parte, juntos em definitivo, dessa realidade. Amém? Quando a gente pensa nessa questão do Brasil, e a realidade do que Joel está tratando aqui está ligada especificamente ao que Israel estava vivendo, especialmente a nação de Judá. Não se sabe em que tempo foi que o profeta Joel profetizou. Alguns especulam que foi no ano 800 a.C. e alguns acham que foi durante o período babilônico, em que eles foram levados como escravos, então Joel profetizou. Porém, o que Joel vai tratar aqui é acerca de uma tragédia que havia acontecido em Israel. Então, eu não vou ler todos os 2 capítulos, eu vou ler apenas alguns versículos, e a gente vai tentar trazer isso para dentro da nossa realidade, daquilo que nós, como cristãos, no dia a dia, precisamos olhar para essa realidade e o que nós podemos aprender e aplicar isso na nossa vida. Amém? Uma das coisas aqui, então, tinha sido que Israel tinha recebido como juízo uma nuvem incalculável de gafanhotos, que tinha passado sobre a nação de Israel e absolutamente destruído tudo. A Bíblia fala isso. Tudo foi destruído. Não sobrou nada, não sobrou alimento sobre aquela nação.
E a consequência do que tinha acontecido com aquela nação, aquilo que estava acontecendo com eles, era consequência do seu pecado como nação. Uma das coisas assim mais tristes de você ler na história ali de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, depois você vai ver também os profetas falando dentro desse contexto. Mas você vai ver assim, todos os reis, começa ali em Salomão, né? E os últimos dias de Salomão, aparentemente Salomão se perdeu. Ele se perdeu na questão da sua sexualidade, porque a Bíblia fala que ele teve mais de 1000 mulheres, né, juntando as esposas e as concubinas. Cara louco, né, cara? Esse não tinha uns parafusos, tinha 1000 parafusos a menos, né? Imagine 1000 Cátias na minha vida, que benção. Ia ser uma benção, meu amor. Não. Mas o que aconteceu com Salomão especificamente foi porque Salomão, no fim dos seus dias, ele começou a adorar os mesmos deuses que as esposas tinham. E Salomão morre e os seus filhos, então, começa a ter uma briga em Israel. E a partir, então, da próxima geração, o reino se divide entre o reino do sul e o reino do norte, entre Israel e Judá. Então, essa única nação se transforma em 2 nações. E aí, queridos, uma coisa impressionante. A nação de Israel, diferente de Judá, todos os reis, sem um único sequer, todos eles caíram na idolatria. Todos eles traíram Deus, todos eles abandonaram Deus, todos eles pecaram contra Deus. Então, Israel recebeu um juízo quase que absoluto. Quando eles foram levados como escravos, eles não voltaram mais do cativeiro. Eles ficaram no cativeiro e praticamente eles se misturaram com os povos pagãos ali. E aí dessa miscelânea de povos surgiram o que a gente chama de samaritanos. Então, o que é o samaritano, na verdade? O samaritano é uma mistura de um israelita com um pagão. Então, houveram os casamentos mistos, e aí, meu querido, impossível restaurar isso. Então, toda a perspectiva escatológica, que muitas vezes você escuta aí alguns teólogos tendo essa expectativa de que um dia o reino de Israel vai ser restaurada, é impossível. É impossível. No meu livro sobre escatologia, que o Macarrão está me enrolando 2 anos já, não me entrega. No meu livro de escatologia, eu trato essa... Brincadeira, queridos. No meu livro, eu trato essa questão. É impossível, não tem como. Toda a perspectiva escatológica que tem a restauração de Israel é impossível. Por quê? Porque não tem como. Israel se perdeu, se misturou com todos os povos pagãos e não tem mais israelita puro hoje. Aí o que nós temos, o que foi chamado de Judá também, né, de israelita, são os judeus, que vêm de Judá, ok? E aí você vai ver que a única possibilidade de restauração de Israel já aconteceu em Cristo. Não há nenhuma restauração para acontecer no tempo, na história. Já aconteceu em Cristo Jesus, porque Jesus foi o único capaz de reunir Judá e Israel em meio a quem? Aos samaritanos. Porque daí a nação de Deus, que somos nós, a igreja, o Israel de Deus, porque daí Paulo vai falar que nós somos o Israel de Deus, está como? Em Cristo Jesus. Amém? Então você pode ter nascido no Brasil, na África, na Noruega, em qualquer lugar do planeta. Você é israelita em Cristo Jesus. Você pertence a essa nação. Amém? Amém, queridos? Então, começando lá no versículo 1, diz assim o texto: A palavra do Senhor que veio a Joel, a filho de Petuel, ouçam isto, anciãos, escutam todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? O que eu acho interessante nesse texto, começando, é essa perspectiva que a Bíblia sempre traz para mim e para você, de que a gente precisa aprender com o passado. A gente precisa olhar todos esses relatos bíblicos que estão lá demonstrados
né, de modo até muitas vezes explícito demais, os pecados de Israel, os pecados de Judá, os pecados dos homens de Deus, depois na igreja, os pecados que aconteceram dentro da igreja. Está lá, para que a gente olhe para aquilo lá e aprenda. A gente aprenda com aquilo. Aprenda que quando você abandona Deus, quando você dá as costas para Deus, quando eu e você damos as costas para Deus, não dá certo. Nunca deu certo e nunca vai dar certo. Então, essa ideia, muitas vezes, que Deus tem que respeitar o livre-arbítrio, isso não existe, meus queridos. Todo o livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio, que é contrário à vontade de Deus, tem uma punição. O homem não é livre para fazer o que bem entende, sem receber algo como consequência da sua suposta liberdade. Então, é uma liberdade, né? Por exemplo, você é livre para tomar veneno. Eu também sou livre para tomar um veneno. Eu sou livre para me jogar de cima num prédio. Do que eu não sou livre? Da consequência daquilo. Então, a liberdade humana, ela precisa caminhar dentro de uma racionalidade, de um entendimento. Qual que é esse entendimento? Que se eu tomar veneno, não vai dar certo. Se eu me jogar de cima de um prédio, não vai dar certo. Se eu fizer coisas contrárias à vontade de Deus para a minha vida, não vai dar certo. Eu vou errar o alvo. Esse é o conceito de pecado. Errar o alvo. O alvo está aqui. Deus é o alvo da minha vida. A vontade dele é o alvo da minha e da tua vida. Quando a gente faz qualquer coisa contrária a isso, não vai dar certo. Então, isso é o chamado de Deus para aquele povo. Olha, vocês viram o que aconteceram. Os gafanhotos vieram, fizeram a limpa. Vocês estão vendo com isso? Então, agora, aprendam com isso. Que isso é uma consequência do pecado que vocês cometeram. Então, aprendam com isso. Para que, se vocês não aprenderem, vocês precisam aprender para que seus filhos aprendam com isso, para que seus netos aprendam com isso, para que seus bisnetos aprendam com isso. E muitas vezes a gente, como família, a gente persiste no mesmo erro. Não, nós temos filhos, os filhos veem os erros. Eles veem que a gente não busca. Eles veem que nós não oramos. Eles veem que a gente não dobra nossos joelhos. Eles veem o nosso desespero. Eles veem os nossos pecados na nossa vida. Eles veem a nossa conduta. E aí, eles aprendem com isso. E eles vão repetir isso. Porque o meu pai é burro e não aprendeu nada até hoje. Então, por que eu tenho que aprender? E aí ele ensina isso para o nosso neto. E isso vai... Certo? Então, o chamado de Deus ao arrependimento é mudança de mente. Precisa mudar. Aprenda com isso. Algo aconteceu e vamos mudar isso. No versículo 3, ele fala: contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, aí ele vai falar, bêbados e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. O que é interessante é isso, né? Por que ele está falando gritem bêbados? Porque o que tinha acontecido? Os gafanhotos tinham comido toda a vinha. Não tinha mais vinho. Os gafanhotos tinham devorado toda a vinha da nação. Então, não tinha mais alegria, porque o vinho tinha essa representatividade de trazer alegria, né? Haviam, claro, os borrachos, né? Os bêbados, os que bebiam demais. Mas é esse conceito, não tinha mais, era um desespero, né? Eu não sei quantos aqui já foram viciados, né, em alguma coisa, cigarro, por exemplo, né, que é uma coisa mais socialmente aceita, né, a luta que é muitas vezes para você conseguir se livrar, largar do tabagismo, né? É difícil. E aí isso vai só, né, tomando proporções maiores, né? Crack, maconha, né? Tem gente que acha que fala, eu tenho um amigo que fuma uns 40 anos e fala que não é viciado em maconha, né? Então é todo dia e não é viciado. Então é esse conceito, né? E o que o vício causa, né? Então essas pessoas estavam sofrendo isso, porque tinham uma fome, uma sede por vinho, só que tinha acabado o vinho.
Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. E aí vai falar aqui a respeito não somente da questão da videira, que é a questão da alegria, mas também a questão da figueira, que representa o fruto. Então, a alegria tinha sido roubada daquele povo, porque eles não tinham mais vinho, e agora também os frutos que aquela nação produzia não tinha mais. Não tinha mais fruto. A vida deles não tinha nem alegria e não tinha mais fruto para se alimentar. Tudo isso aqui, obviamente, era uma questão real, física, né? Eu estou trazendo isso para dentro de uma perspectiva espiritual, porque nós não estamos vivendo isso, né? Ninguém aqui é agricultor e teve a sua agricultura, né, comida por gafanhotos, né? Acho, né? Tem alguém aí que... Essa semana os gafanhotos passaram lá, né? Teve um tempinho atrás que teve umas dúvidas de gafanhoto, né? Aí é crente, é um bicho jacu, né, cara? Nossa, me mandaram um vídeo essa semana, acho que foi a Thalita que me mandou um vídeo, de um teatro. Quem viu esse vídeo que ela mandou, gente? Era um teatro, um cara entrou vestido de Jesus na igreja, assim, tinha um trono no púlpito, assim, o cara entrou com umas luzes, assim, representando Jesus. Eu falei, meu Deus, que coisa mais jacu, né? Muito jacu aquilo. Como o crente gosta de jacuzice. Então, vinha essas questões dos gafanhotos, os caras, olha, a profecia de Joel se cumprindo. Meu Deus do céu, Joel está falando que já tinha acontecido e não que ia acontecer. Entende? Então, falta-se um pouco mais de tentar entender realmente o que a Bíblia está falando, né? Os caras estão esperando a profecia de Joel se cumprir. E a gente vai ver domingo que vem, na terceira parte, no capítulo 3, que isso já se cumpriu, está mais do que cumprido. Joel está mais do que cumprido em Cristo Jesus. No versículo 8, pranteiem como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. Então, naquele tempo, uma mulher morrer virgem era uma tragédia. Era uma tragédia. Inclusive, uma mulher não poder ter filhos era uma tragédia. Porque esse era o propósito, praticamente, que uma mulher tinha como padrão de vida, né? Tinha que casar, tinha que ter filhos. Então, uma mulher morrer virgem era uma tragédia, né? E o que estava acontecendo era esse sentimento de tragédia. Quando vocês lembram da história de Jefté com a filha dele, que alguns acham que Jefté sacrificou a sua filha em holocausto, aquilo ali não foi isso que aconteceu, tá, queridos? Eu vi já teólogos falando, 2 caras aí, inclusive, que são bambambãs da cocada preta, e que para mim, com humildade, mas não vou falar o nome deles, mas os caras falaram esse tipo de coisa, que Jefté tinha sacrificado a sua filha, e não é isso que a Bíblia está falando, tá? O que tinha acontecido ali é que ele havia feito uma promessa para Deus, que era que a primeira pessoa que aparecesse, quando ele voltasse da guerra, ele ia oferecer a Deus, ali o texto fala holocausto. Porém, o que aconteceu? Ela começou a lamentar o quê? A sua virgindade. Então, ela foi consagrada ao serviço no templo, que é diferente. Por que eu digo isso? Porque na Bíblia é terminantemente proibido o sacrifício humano. Não pode. Então, a lei não permitia que Jefté sacrificasse a sua filha, e oferecesse a sua filha no holocausto. Ele não podia fazer isso. Pela lei era proibido. Então, o que houve ali, ela ficou 2 meses lamentando a sua virgindade. Então, porque ela não ia poder se casar. Então, aquilo era uma tragédia. Versículo 9, queridos. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão de luto. Então, olha o que está acontecendo. As consequências do pecado tinham atingido até mesmo o templo. Então, o pecado daquela nação tinha atingido até mesmo a sua relação com Deus. Então, não era somente uma questão de que a alegria havia sido roubada, de que os frutos haviam sido roubados, de que até mesmo os seus sonhos de formar uma família haviam sido roubados. Até mesmo a questão dos ritos, do seu louvor, da sua adoração a Deus, do seu culto religioso havia sido roubado daquela nação. Os versos 10 em diante, os campos estão arruinados, a terra está seca,
O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vida está seca e a figueira murchou. A romazeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. E aí Deus vai apresentar para aquele povo, diante de toda aquela tragédia que eles estão vivenciando, como fruto do seu pecado, como fruto da sua estupidez, de fazer coisas contrárias à vontade de Deus, de se entregar à adoração aos falsos deuses, a se prostituírem para com os falsos deuses. Deus vai apresentar uma solução. Olha, esse é o quadro da tragédia que está acontecendo para com todos vocês. Mas agora eu vou apresentar a saída de tudo isso. Então você vê que é um Deus que não apenas apresenta e traz a consequência do pecado, mas é um Deus que apresenta também uma saída daquilo. Esse é o Deus da graça, Deus do misericordioso. Deus poderia simplesmente ter dado as costas para aquela nação. Poderia ou não poderia? Qual foi o livre-arbítrio deles, queridos? O que aquela nação escolheu? Adorar outros deuses, se prostituir com outros deuses. Deus manda um juízo temporário sobre a vida deles, para trazer sobre eles um tipo de quebrantamento. E que muitas vezes a gente não consegue ter. A gente vai ali, quebrando a cara, e não consegue buscar, muitas vezes, um lugar de arrependimento no nosso coração. E aí olha só o que Deus vai apresentar para eles como solução, como saída de tudo aquilo ali. Ele vai dizer: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Então, o templo estava vazio de alimentos. O pecado daquela nação tinha atingido até mesmo os sacerdotes, porque eles também haviam se prostituído. Aí eu fico pensando, sabe, nessa igreja em especial, em mim e em cada um de nós que estamos aqui. Porque às vezes a gente tem a mania de estender o problema numa maneira mais macro, né, olhando para o Brasil, olhando para o mundo, olhando para outras denominações, para outros problemas, né, e tentando apontar um problema que a gente nem tem como resolver. Não é uma coisa que a gente tem como resolver. Como é que eu vou resolver uma outra igreja? Como eu vou resolver o Brasil? Trazendo para a nossa expectativa, queridos, como que anda a nossa vida? A fome e o vazio deveriam gerar neles um sentimento de luto real. Vocês sabem o que é luto, né? Sabe o que é perder alguém que vocês amam? Como é que é isso? Vocês lembram disso? Alguém que já perdeu alguém que amava? A dor que é perder alguém que você ama? É horrível. É uma dor que você não consegue tirar. Fica aqui, sufocando. Parece que você tem uma mão sufocando o teu oxigênio, não deixando você respirar, uma dor no peito. Esse é o sentimento que Deus está falando para aquela nação e que nós temos que trazer para o nosso coração. Um sentimento de luto, um sentimento de perda. Eu perdi algo. Perdi algo que eu quero recuperar. Isso que foi perdido, eu preciso na minha vida. Eu não consigo viver sem aquilo. Eu sobrevivo sem aquilo, mas eu preciso daquilo sendo restaurado na minha vida. Então a fome e o vazio deveriam gerar neles um sentimento de luto, de pranto real pelo que se havia perdido. O templo está vazio de vida, vazio de alegria, tudo fruto do pecado de cada um deles.
Lá no versículo 14, ele vai dizer: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. E é interessante isso, né? Porque para onde que Deus chama eles? Para onde? Para o templo. Deus não fala para eles assim: vai para o deserto, vai buscar a solução em outro lugar, vai buscar a solução em pessoas, vai buscar a solução em políticos, vai buscar a solução no pastor, no sacerdote, seja lá em quem for. Ele fala: busquem a solução aqui, em mim, venham na minha direção, venham para o templo, se reúnam num templo. Aqui é o lugar em que vocês têm que se reunir, é onde vocês têm que se arrepender, é onde vocês têm que buscar, é onde vocês têm que ter esse sentimento como nação, como povo de Deus, de luto, de perda. Vocês perderam alguma coisa na vida de vocês que precisa ser restaurado. É o que Deus está falando para aquele povo, e talvez esteja falando para nós como igreja. Para mim, para cada um de nós. Aonde está esse sentimento de luto? Ou está tudo bem, queridos? Para mim não está. Tem algo errado. E volto a falar, eu vou olhar para cá, eu não vou olhar para fora. Está errado muita coisa aí, tá. Mas eu vou olhar para cá, eu vou olhar para a minha vida. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Então Deus olha para tudo aquilo ali e fala assim: olha, vocês acham que isso aí é sofrimento? Vocês acham que o que está acontecendo com vocês é o problema? Vocês não sabem o que está por vir. Vocês não sabem o que está por vir. O juízo que Deus trará sobre este mundo. No verso 16, não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? No verso 17, as sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Então o juízo não tinha vindo somente sobre o povo, o juízo também estava sobre toda a criação dentro daquela nação. É interessante isso, porque isso aponta para aquele texto bíblico que fala que a criação geme aguardando o dia da nossa redenção, a redenção dos filhos de Deus. No verso 19, a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. No capítulo 2, querido, verso 1, toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Agora pulem lá para o verso 10. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, as estrelas parem de brilhar. E olha que coisa interessante o texto fala. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Então Deus chama de exército quem? Os gafanhotos. Ele fala, isso aí não é uma coisa que está acontecendo assim, do nada. Não é um fenômeno natural que está acontecendo. Não foram os gafanhotos que simplesmente, coincidentemente, passaram por essa nação e destruíram tudo. O que está acontecendo com essa nação é a minha mão sobre vocês. Ele está falando. Esse exército de gafanhotos é o meu exército que está sendo levado. Isso aponta para mim e para vocês, queridos, como que Deus nos ama. Como Deus olha muitas vezes para mim e para a tua estupidez, para o meu e para o teu pecado, muitas vezes, e Deus é necessário, muitas vezes, enviar gafanhoto mesmo, sabe? Acabar com a nossa vida, tirar a nossa alegria, tirar até mesmo o desejo nosso por Ele, porque até isso é possível acontecer comigo e com você, se já não aconteceu comigo e com você. O desejo por Ele, como consequência do pecado.
como consequência de, às vezes, não necessariamente se prostrar diante de Baal, de Moloque, né, do Lucifer, né? Mas quando a gente troca Deus por qualquer outra coisa, amigos, ir para um boteco, ir para o Torque, para o Claymore, qualquer outra coisa, eu não estou dizendo que você não pode ir para esses lugares, entendeu? Eu acho que você vai para o inferno se você vai lá, mas não dá nada. Brincadeira. Eu acho que você pode ir assistir um show, tudo, né? Mas que isso não, jamais te roube do nosso maior propósito na vida, que é o nosso Deus. Amém? Lá no versículo 12, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Aleluia. Falam glória a Deus, queridos. Que coisa tremenda. A descrição desse Deus, o qual nós cremos. Aquele povo todo tinha abandonado ele. Ele manda juízo, para ver se de alguma forma aquele juízo sobre eles, que não era um juízo absoluto, mas era um juízo temporário, se aquele juízo gera neles algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. E aí, aqui está a razão disso. Eu falei assim, cara, acho que às vezes é só assim para eu quebrantar o coração de vocês e fazerem vocês se voltarem para mim. Então, agora ele fala, essa questão de rasgar as vestes, isso tem uma representação no Antigo Testamento, tinha um porquê que as pessoas faziam isso. Por que elas rasgavam as vestes? Rasgar as vestes tinha significados importantíssimos para mim e para você. Deus aqui está falando para você e para mim que não é necessário rasgar as vestes, mas Ele fala rasgar o coração. Amém? Rasgar o coração. Então não precisa, né, rasgar. Eu não vou rasgar minha camiseta nova aqui de jeito nenhum. Não é rasgar as vestes nesse sentido, mas rasgar o coração. Rasgar o coração significava arrependimento. Era uma demonstração clara que aquela pessoa estava arrependida do seu pecado. A segunda coisa representava humilhação. Ele estava se humilhando diante de Deus. A terceira coisa era exposição. Ele expunha o seu corpo. Então, aquilo, naquele contexto, querido, não é o mesmo que hoje, né? Que normalzinho você andar meio nudes na rua. Naquele tempo, não. Você cobria o teu corpo. Então, era uma exposição que você também fazia. A quarta coisa também era porque você se fazia pobre. Você reconhecia a sua pobreza. Isso era rasgar as roupas. Era como se você assumisse a posição de um mendigo que precisa da mendicância da parte de Deus. Que Deus olhe para mim e para você e fale assim, você é imundo, você é um pecador, você está lançado na sarjeta e você precisa da minha graça. Porque você é sujo. Você fede pecado. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Por isso, Deus olha para mim e para você nessa posição de mendigo, fedendo pecado, e age com graça para comigo e com você. Mas não se trata apenas de algo externo, tudo deveria vir do mais profundo do meu ser, assim como o luto traz à luz aquilo que de fato está aqui dentro, acontecendo. Sempre quando eu tenho que lidar com algum tipo de luto com alguém, da Golgo, de alguém que eu conheço, eu sempre falo para a pessoa, chore, 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 porque dor de luto é dor de luto. Não tem um botão mágico, não tem uma oração mágica,
não tem palavras, muitas vezes, que simplesmente arranque aquilo de uma pessoa. Só tem um jeito, e a Bíblia nos deu esse direito, é o direito do pranto, o direito de chorar. Era algo que, voltado do coração, daí ele fala sobre jejum, lamento e pranto. Eles deveriam renunciar até mesmo os alimentos. Eu acho que coisa interessante, né? Porque Deus está falando para um povo que está passando fome fazer jejum. Um povo que não tem mais o que comer, ele fala, jejue. Jejue. Vocês acham que estão passando fome? Não, eu quero que vocês entendam isso. Que o Deus a quem nós temos é um Deus precioso e que não se vende de modo barato. Um Deus que apresenta para mim e para você o valor dele. O valor dele. O que os deuses nos oferecem, queridos? Fala para mim, vamos falar. O que os deuses oferecem para o ser humano? Nada. Eles não têm poder algum, eles são delimitados. O que eles têm melhor do que o nosso Deus? Nada. Absolutamente nada. Eles deveriam dizer para Deus, Yahvé, eu lamento por ser assim tão miserável, tão cego, tão nu, tão desprezível. Esse era o sentimento de lamento que Deus queria trazer para o coração daquela nação. Deveria haver pranto, choro. Alguém já fez assim algo que de fato, assim, sabe, sentiu a alma se despedaçar e precisar chorar mesmo e falar, Deus me perdoe. Nossa, eu espero que não seja o único aqui. Quantas e quantas vezes eu precisei, assim, prantear mesmo, choro de dor aqui dentro, por ter feito algo que eu não deveria ter feito. E não tinha mais como consertar aquilo. Não tinha como voltar atrás. No verso 14, queridos, estou quase encerrando. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Note que Deus aqui nesse texto, o profeta está falando que Deus não é obrigado a nada. Olha, às vezes você pode se quebrantar, pode rasgar as vestes, fazer tudo. Isso não significa que ele é obrigado a alguma coisa. Ainda assim continua sendo graça. Por isso que eu abomino toda teologia, meus queridos, que acha que Deus é obrigado a alguma coisa. Que Deus nos deve algum tipo de favor. Eu já ouvi tanta coisa estúpida na minha vida. Eu já falei coisas estúpidas na minha vida. Eu já ouvi gente falando assim que, declarando que precisava trocar de anjo, porque a casa dele tinha sido assaltada. Ó, troca aí, esse anjo aí não fez direito. Tinha uma pessoa nessa igreja que, todas as vezes que as coisas não davam certo, e infelizmente todo dia, na vida dele não dava certo as coisas, a primeira coisa que ele fazia era olhar para o céu, apontar o dedo e brigar com Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de cuidar dele o tempo todo. Nada pode acontecer na minha vida. Nada. Deus, porque eu creio nele, ele é obrigado a fazer tudo exatamente como eu quero que aconteça na minha vida. Eu estou falando algum tipo de besteira ou vocês já ouviram isso por aí? Onde parece que Deus fica mendigando, né? Para a gente, precisando do nosso amor desesperado. Às vezes parece que é isso mesmo, né? Parece que Deus é ele que precisa correr atrás da gente o tempo todo, porque se depender de nós, né? Nós é o nosso livre-arbítrio, o que a gente faz com o nosso livre-arbítrio?
Eu não sei vocês, mas eu gosto de aproveitar bastante tempo. Mas só para fazer cagada. Queria mesmo que Deus arrancasse de mim as minhas vontades. Tão fácil. Já pensou se o nosso tal do livre-arbítrio fosse voltado para Deus, assim? Né? A gente, ao invés de sentir vontade de pecar, o nosso desejo era buscar a Deus, ser santo. Já falei isso, não vou falar de novo. Sempre quando um jovem da Gogda me procurou, sempre falando assim, Pipe, quero dar um tempo. Eu falei, querido, precisando aproveitar um pouco mais a vida. E aí sempre quando a pessoa fala para mim, assim, um jovem, fala, eu quero aproveitar mais a vida, nunca é que ele quer jejuar mais, orar mais, buscar mais a Deus. Ou fazer coisas boas mesmo, ir para uma montanha, viajar ou conhecer o planeta, sei lá, surfar, andar de skate. Né? Sempre tem só um significado aproveitar a vida. Tchaca-tchaca na buchaca. É sempre isso. Aproveitar a vida sempre está conectada a sexo. Eu concordo que aproveite a vida, mas case antes. Daí aproveite bastante a vida. O Cláudio Duarte falou, né? Quer fazer sexo? Pastor, eu quero casar para fazer sexo. Daí ele fala, casa. Vou apanhar quando chegar em casa. Note que este verso parece contradizer o que foi dito até agora, pois os gafanhotos haviam destruído tudo. O que a profecia está tratando é o resultado do arrependimento. Deus proveria pelo menos duas coisas. Segundo a sua vontade, Ele proveria duas coisas, meus queridos. Primeira coisa, que Ele proveria o alimento, a bênção, a fartura e o suprimento. Deus estava ensinando para aquele povo de que Ele ainda é o Deus que alimenta essa terra. Ele ainda é o mesmo Deus que dá comida para os pardais, para os gafanhotos. Ainda é o mesmo Deus que provê todas as coisas. E a outra coisa que Deus está falando aqui, que é Ele quem provê na vida do homem tudo o que é necessário para que tenhamos comunhão com Ele. Porque aquele povo precisava sacrificar a Deus, oferecer ofertas a Deus, acompanhados do seu arrependimento. E para isso Deus precisava dar a eles esse alimento. Deus precisava prover para aquele povo a sua bênção, a sua provisão, para que aquele povo viesse até Ele para adorá-lo. Então, a porta para que a gente chegue, queridos, encerrando, a porta para que a gente chegue e ouça esse chamado de Deus, começa rasgando o nosso coração. Nos arrependendo. Sou grato a Deus por eu estar aqui hoje e você estar aqui hoje. E para que a gente possa trazer a memória, trazer a reflexão, como é que está a nossa vida? Como que está a nossa vida? Como é que está a alegria? Como é que está o fruto? Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito com essa igreja é... Até falei isso, acho que ontem, conversando com alguém. Que uma igreja que não batiza, ela está morta. Uma igreja que não gera frutos, não gera discipulado, ela está morta. Sabe, isso me fez pensar sobre isso, sabe? A Gólgota está viva, queridos? Essa igreja está viva, viva de fato? Não parece ser essa realidade nas quartas-feiras.
nas reuniões de oração. Talvez seja chato para alguns, sabe, estar ali no looping, né, de toda quarta-feira é a mesma coisa. Eu vim de uma igreja que não orava e que não crescia. Eu vim de uma igreja que não orava e que não crescia. E o tempo que ela explodiu foi quando os jovens naquela igreja começaram a entrar numa salinha no fundo dela, assim, ó. Todos os dias, 6 horas da tarde, aqueles jovens chegavam lá. Entravam lá no fundo da igreja, lá, e dobravam os seus joelhos. E clamavam. Rasgavam o coração. Falavam, Deus salve a nossa geração. E não somente orava, jejuava toda semana. Queridos, eu tinha 49 quilos. Era uma cabeça e o resto um risco. Eu tinha 49 quilos. Toda semana jejum e oração. Daí chegava no sábado à noite, nós íamos para o culto da mocidade, saímos da igreja e íamos para a rua pregar o evangelho. Eu ouvi tanta coisa, queridos. Chegava sábado à noite no culto da mocidade, aquela igreja não cabia gente. Não cabia gente. Porque os frutos começaram a aparecer. Foi o melhor tempo daquela igreja, eu tenho certeza absoluta. Enquanto nós estivemos lá, a gente experimentou essa realidade. Dar as costas para Deus, para vivermos as nossas vidas, não é muito diferente do que aconteceu com Israel. Nosso ano está acabando, temos mais 2 cultos, mas o meu desejo, eu espero que essa palavra faça em cada um de vocês o que ela fez em mim hoje. Que ela nos transforme, que ela nos leve de fato a um arrependimento profundo, desejoso de ver realmente, sabe, todos os roqueiros dessa cidade, queridos, se voltando para Deus, amando a Deus, porque Deus nos confiou a missão como igreja, e Ele vai nos cobrar essa missão. Ele vai nos cobrar essa missão. Feche seus olhos. O pessoal da ceia pode vir aqui na frente. Senhor, eu quero pedir perdão, Deus. Primeiramente, pela minha vida. E apresento diante do Senhor também a tua igreja que se reúne hoje aqui, Senhor. Toda ela. Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão por não estar cumprindo o nosso chamado. Perdão pela negligência. Perdão por darmos as costas, Senhor, ao nosso chamado. Ao zelo que nós temos que ter pela tua obra. Porque a tua palavra fala que maldito é aquele que faz a tua obra relaxadamente. Deus, nós precisamos dar o nosso melhor a ti. Rasgar o nosso coração, Deus, profundamente lamentar, Deus, aquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Lamentar, Deus. Quebranta-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos. Perdoa essa igreja, Senhor. Perdoe cada um de nós, Deus, por aquilo que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou. Essa igreja deveria ser uma igreja, Deus, com milhares, centenas de frutos, Deus. Mostre-nos aonde a gente tem errado, aonde temos falhado,
Onde temos pecado? Por que, Deus? Qual razão que os celeiros muitas vezes estão vazios, Senhor? Por que que o vinho cessou? Por que que o fruto secou? Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Pai, nós queremos consagrar agora esses alimentos ao Senhor. Consagrar a Deus esse pão e esse vinho. Nesse momento eles deixam de ser somente esses elementos, Senhor, para serem transformados, Deus, em algo que nos traga, que nos remeta, Senhor, a algo muito mais profundo e poderoso, Senhor, que é a Tua obra naquele dia. Pode se servir, queridos, só não comam e não bebam até eu liberar vocês. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. A ceia, ela representa uma aliança poderosa entre cada um de nós e o nosso Deus. Não somente isso, mas isso aqui também traz uma aliança entre nós aqui como igreja. Assim como aquela nação havia pecado contra Deus e o templo sofreu, toda a nação sofreu, sabe? Mostrando para mim e para você o poder que há num povo quando ele faz aquilo que Deus projetou para ele e também quando ele não faz aquilo que Deus chamou ele para fazer. Nós temos um chamado como igreja. E isso aqui representa o preço que foi pago para que cada um de nós estivéssemos aqui. E esse preço que foi pago, ele precisa ser anunciado para aqueles que não experimentaram desse poder em suas vidas ainda. E está em nossas mãos isso. Por isso, querido, se hoje, você, juntamente comigo hoje, quer renovar essa aliança, esse compromisso com Deus, e voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, a busca, ao compromisso com o chamado,
com aquilo que foi apresentado, começando por um quebrantamento, pela busca, pela disposição de servi-lo, de fazer aquilo. Eu estremeço quando a Bíblia fala: bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar servindo, fazendo a sua vontade. E não como aquelas noivas que deram as costas e não encheram as suas lâmpadas, foram viver as suas vidas, se preocupar com outra coisa, e ele vem e as encontra despreparadas para aquilo ali. A Bíblia é muito clara para mim e para você, que aqueles que foram chamados para não viverem mais para si mesmos. Esse é o nosso chamado supremo. Vamos ressuscitar essa igreja, meus queridos. Em nome de Jesus. Comam do pão, comam do corpo de Cristo e bebam do sangue do Senhor Jesus. Eu queria encerrar esse culto com todos nós orando de joelhos. Aqueles que não podem se ajoelhar, podem orar sentados. Mas vamos nos ajoelhar e terminar esse culto orando. Eu vou dar um minuto para vocês orarem e depois eu encerro. Senhor, nós como igreja estamos aqui diante do Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nos perdoe mais uma vez, Senhor. Nos perdoe, Senhor Jesus. Deus, que o vinho volte, que o fruto volte. Que a nossa sede seja, Senhor, saciada. Que o nosso espírito se volte para Ti. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos.